Um tema como esse é um tema extremamente complexo e eu vou tentar abordar aqui em alguns minutos algumas ideias que eu considero importantes porque a gente tem que pensar quando a gente pensa em mudança climática, quando a gente pensa em biodiversidade no Brasil. Inicialmente, a gente assume que mudança climática está ocorrendo, que ela tem uma causa antrópica forte e que, nesse ponto, agora, a gente não discutiremos esse assunto, né? Apesar de existirem algumas discordâncias, existe forte consenso de que realmente as mudanças climáticas estão ocorrendo e que o aumento de temperatura global ele existe. Aqui é o Kilimanjaro em 93 e 2000, só para mostrar efeitos que realmente estão acontecendo aí. Quando a gente pensa em diversidade, a gente vê que já existem vários estudos que demonstram que o aumento do risco de extinção de espécies está diretamente relacionado com o aumento da temperatura. Então, se a temperatura aumentar mais ainda, nós realmente iremos perder diversas espécies pelo mundo afora. Próximo. A questão é a seguinte: mudança climática ela sempre existiu, sempre vai existir. Então, qual que é a diferença entre a mudança climática atual e a do passado? A grande diferença mesmo é a alteração antropogênica. Em praticamente todas as mudanças climáticas que ocorreram no passado, não existia espécie humana na Terra. Hoje existe a espécie humana, nós já estamos chegando a 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Isso gera um impacto muito grande. Então, a situação hoje não é a mesma de centenas ou milhares ou milhões de anos atrás. Nós temos uma situação completamente diferente, com 8 bilhões de pessoas ocupando a Terra, tendo diversos tipos de atividades econômicas que geram diversos tipos de problemas ambientais. Próximo. Ok, quando a gente fala em diversidade de espécies, o que vai acontecer com essas espécies na face da Terra? Em geral, pelo estudo que já aconteceu no passado, algumas vão desaparecer, algumas vão se adaptar a essas novas condições e diversas vão se deslocar para outras regiões. Em geral, o padrão é esse aqui. A questão é, no passado, tudo era natural, os ambientes. Então, as espécies conseguiam se deslocar de um lugar para o outro. E hoje em dia, com a fragmentação, desmatamento, alterações ambientais, ocupação humana, como é que a gente lida com essa questão? Próximo. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala de diversos tipos de organismos. Aqui a gente tem um monte de aves aqui no Cerrado, que é o meu tema principal de pesquisa. E eu fiz um estudo recentemente, próximo, mostrando o que vai acontecer com essas aves no Cerrado. Estudos semelhantes já foram feitos com diversos outros organismos do Brasil, como, por exemplo, árvores do Cerrado, árvores e aves da Mata Atlântica, da Amazônia, etc. Em geral, existe uma conclusão geral para quase todas as regiões do mundo. Nós vamos ter uma redução na área de ocorrência, vocês podem notar hoje o que uma determinada espécie ocorre e, por exemplo, a previsão para o futuro. Então, nota-se que uma diminuição dessas áreas coloridas, que significa uma diminuição das áreas de ocorrência. Isso significa que as espécies hoje possuem uma área de ocorrência maior e, no futuro, elas vão estar mais restritas. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos aceitar essas situações para centenas, milhares de espécies no Brasil e no mundo afora? A segunda questão, especialmente no Brasil aqui, no caso, por exemplo, do Cerrado, praticamente todos os organismos vão se deslocar em direção ao Sudeste. A questão é, a região Sudeste do Brasil é mais desenvolvida. Como é que nós vamos lidar com esse conflito de interesses aqui de boa parte da diversidade brasileira se deslocando para regiões extremamente habitadas? A princípio, é quase impossível de pensar num consenso em relação a isso, mas existem soluções. Próximo. Quando a gente fala em biodiversidade, nós não estamos falando só de passarinhos, borboletas e plantas coloridas. A gente está falando de tudo, na verdade. Então, por exemplo, aqui tem um mosquito que é o transmissor da leishmaniose. Ele é o vetor que transmite a doença entre animais e o homem. Nós estamos falando de um interesse agora de saúde mundial, de saúde, no caso, aqui no Brasil. Por exemplo, esse mosquito ocorria nessa área mais ao norte atualmente e, recentemente, nos últimos anos, casos de leishmaniose estão ocorridos no sul do Brasil. Então, o que nós estamos falando é a questão de saúde pública aqui. A mudança climática está afetando a ocorrência de uma espécie nativa do Brasil, que é essa aqui, e com isso nós estamos mudando situações como, por exemplo, a ocorrência de doenças no Brasil.